Você já ouviu falar da lenda que aterroriza as margens dos rios Parnaíba e Poti, lá nos estados do Piauí e Maranhão? Uma história que faz até o mais corajoso dos homens pensar 2 vezes antes de se aproximar da água durante a noite. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas sombrias da lenda do Cabeça de Cuia. Se você é fascinado por lendas urbanas, folclore brasileiro e contos de arrepiar, você está no lugar certo. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal, ative o sininho das notificações e prepare-se, porque o terror está apenas começando. A história começa com um jovem chamado Crispim. Ele não era um rapaz mau, mas vivia numa pobreza extrema com sua mãe, numa pequena casa às margens do rio. Sua vida era dedicada à pesca, a única forma de garantir o sustento dos dois. Os dias eram longos, o sol era impiedoso, e a pescaria nem sempre era farta. Havia dias em que voltava para casa, com as redes vazias e o estômago roncando de fome. Essa frustração constante, misturada com a miséria, foi corroendo a alma de Crispim, plantando uma semente de amargura e impaciência em seu coração. Numa sexta-feira particularmente difícil, depois de horas debaixo de sol forte, Crispim voltou para casa exausto e faminto, trazendo apenas alguns peixes pequenos. Sua mãe, uma senhora já idosa e frágil, fez o que pôde com o pouco que tinham. Preparou uma refeição simples, um caldo ralo de peixe com farinha, quase sem carne, apenas os ossos, para dar algum sabor. Ao ver o prato, uma raiva cega tomou conta de Crispim. Ele esperava um banquete, peixe frito, algo que recompensasse seu dia de trabalho árduo. Gritando, ele acusou a mãe de ter comido toda a carne e deixado apenas os restos para ele. Onde está o peixe que eu trouxe? Você comeu tudo sozinha, sua velha egoísta. Ele berrava. A mãe, assustada, tentou se explicar, dizendo que era tudo o que a pesca tinha rendido. Mas Crispim não quis ouvir. Em um acesso de fúria incontrolável, ele pegou um grande osso de boi que usava para escorar a porta e avançou contra a própria mãe. Ele a golpeou repetidamente, sem piedade, até que ela caiu no chão, ferida e em choque. Enquanto agonizava com suas últimas forças, a mãe olhou nos olhos do filho e proferiu uma maldição terrível, uma praga que selaria seu destino para sempre. Maldito sejas. A partir de hoje e por toda a eternidade, você vagará pelos rios. Sua cabeça se transformará em uma cuia, e você só encontrará a paz depois de devorar 7 virgens, todas com o nome de Maria. Você viverá com essa fome que o enlouqueceu, mas nunca será saciado. Assim que as palavras foram ditas, uma transformação macabra começou. A cabeça de Crispim começou a inchar, a se deformar, crescendo de forma desproporcional ao seu corpo. Em poucos instantes, ela assumiu a forma de uma cuia enorme, lisa e oca, grotesca. Apavorado e sentindo uma dor excruciante, Crispim correu em desespero para o rio Parnaíba e se atirou nas águas escuras. Desaparecendo na correnteza, ele nunca mais foi visto como o pescador Crispim. Ele se tornou o Cabeça de Cuia. A maldição de sua mãe se tornou sua realidade eterna. Ele foi condenado a viver no fundo do rio, transformado em uma criatura monstruosa. Dizem que ele é robusto, de pele esverdeada e olhos que brilham na escuridão. Ele emerge das profundezas nas noites frias e escuras, especialmente durante as cheias do rio, quando a correnteza fica mais forte e perigosa. Sua presença é anunciada por um silêncio mortal, onde nem os grilos ousam cantar. A fome que o levou a cometer aquele ato terrível agora o persegue. Uma fome insaciável. Mas não é por peixe ou comida comum. A maldição exige um preço muito mais alto. Para que sua alma finalmente encontre o descanso,
ele precisa cumprir a profecia de sua mãe, devorar 7 virgens, chamadas Maria. Essa busca cruel é a sua única esperança de redenção. Por isso, a lenda se tornou um aviso para todas as famílias que vivem perto do rio. As mães proíbem suas filhas, especialmente as chamadas Maria, de se aproximarem da água sozinhas, de lavarem roupa ou de tomarem banho nas margens do Parnaíba. O medo é real. Contam-se histórias de moças que desapareceram sem deixar vestígios, levadas pelas águas misteriosas. Ninguém sabe ao certo quantas Marias o cabeça de cuia já encontrou, ou quantas ainda faltam para que sua maldição termine. Ele não ataca apenas as moças. Banhistas, desavisados, pescadores solitários, qualquer um que se atreva a invadir seus domínios aquáticos durante a noite, corre o risco de ser arrastado para o fundo. Diz a lenda que ele tem o poder de virar canoas e barcos pequenos, puxando suas vítimas para uma morte por afogamento antes de devorá-las. Sua figura é sinônimo de perigo e morte nas águas do Parnaíba. A história do Cabeça de Cuia é mais do que um conto de terror. É uma lição trágica sobre respeito aos pais, sobre as consequências da raiva e da ingratidão. A maldição de Crispim é um lembrete sombrio de que alguns atos são tão terríveis que nem a morte pode oferecer o perdão. Ele se tornou parte do rio, uma assombração eterna, um predador movido por uma maldição e uma fome que nunca cessam. E a pergunta que fica no ar, ecoando com o som das águas do rio, é: quando ele encontrará a 7ª Maria? E o que acontecerá quando a maldição finalmente for quebrada? Ele encontrará a paz ou sua essência maligna se dissipará no rio, tornando as águas ainda mais perigosas? Talvez nunca saibamos. Se você gostou de conhecer a história aterrorizante do Cabeça de Cuia, não se esqueça de deixar o seu like para nos ajudar a trazer mais lendas como esta. Comente aqui embaixo se você já conhecia essa história ou se existe alguma lenda assustadora na sua região. Adoramos ler os relatos de vocês. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que também é fã de um bom suspense e não perca mais nenhuma lenda sombria assistindo às nossas playlists aqui no canal. Obrigado por assistir e cuidado ao se aproximar do rio à noite. Você nunca sabe o que pode estar esperando debaixo da superfície.